É importante, muito importante, aliás, desfazer opiniões equivocadas sobre o Plano São Paulo que nós apresentamos aqui desde a semana passada. São Paulo não liberou geral. A retomada da economia será feita de forma gradual, sensível, segura e amparado na ciência. Nenhuma medida aqui será precipitada e nenhuma será tomada por pressão de quem quer que seja. Não há pressão de prefeitos, não há pressão de parlamentares, não há pressão de empresários, não há pressão do governo federal. Mais da metade da população do nosso estado continua sob o mesmo padrão de restrições adotadas até agora. E essa realidade será mantida, no mínimo, até o próximo dia 15 de junho, na atual quarentena. A mesma quarentena que nos ajudou, ajuda e continuará a ajudar a fortalecer o sistema de saúde do estado de São Paulo. Em apenas 2 meses, e eu quero ressaltar isso, especialmente aos que estão nos assistindo, ouvindo, e aos jornalistas que aqui estão. Em apenas 2 meses, abrimos 7 hospitais de campanha, aumentamos em 60% o número de leitos totais e dobramos as vagas em UTIs. Contratamos profissionais de saúde, capacitamos equipes, compramos equipamentos e testes para diagnóstico. E recebemos também doações significativas e importantes do setor privado, nacional e multinacional, e também o compromisso do Ministério da Saúde na entrega de respiradores e equipamentos para o atendimento à saúde pública em São Paulo. Se não tivéssemos adotado esse planejamento, certamente hoje teríamos hospitais em colapso. Hoje não há hospitais públicos em colapso em São Paulo. Importante, para finalizar, 2 pontos fundamentais no Plano São Paulo. Primeiro, o plano é de longo prazo, um planejamento em 5 fases, graduado, faseado, para termos uma posição correta e uma avaliação permanente, diária e semanal. Repito, de forma serena, gradual e segura. Da mesma forma que o Plano São Paulo oferece regras para a progressão da retomada, ele também apresenta indicadores para a revisão imediata das medidas e, se necessário, o retorno à situação anterior. Bruno Covas e eu não temos compromisso com o erro. Nosso compromisso é com o acerto, é o compromisso com a vida. Se tivermos que dar um passo atrás para salvar vidas, não teremos nenhuma hesitação em fazê-lo. Segundo ponto, ele permite, no Plano São Paulo, aos prefeitos, com as suas equipes de saúde, sob a supervisão direta do governo de São Paulo, que as medidas sejam pontuais e progressivas e conscientes para o setor de serviços e o setor de comércio, sempre com base em indicadores de saúde. Temos respeito por todas as pessoas, independentemente de credo, sexo, idade, cor ou origem. E neste momento, Bruno Covas e eu dirigimos nossa solidariedade à comunidade negra e à comunidade judaica pelas discriminações que vem sofrendo no Brasil e no exterior. São Paulo, seja a capital ou o estado, somos um espelho de uma região que abriga imigrantes de todas as origens. Ao longo de tantas décadas, todos ajudaram a formar São Paulo e a construir aqui uma comunidade pacífica e harmoniosa. Por isso, o sentimento de solidariedade àqueles que, no Brasil e neste momento, principalmente nos Estados Unidos, sofrem com a discriminação. São Paulo não discrimina e não tolera discriminação. O governo de São Paulo garante a não interrupção no fornecimento de água, gás e luz até 31 de julho das comunidades e das pessoas de baixa renda que circunstancialmente não tenham a oportunidade de pagarem as suas contas. Elas estarão protegidas pelo entendimento, pela negociação do governo do Estado de São Paulo com
os concessionários destes serviços. Não há imposição, há entendimento, há razão, compaixão e compreensão, que é a forma que o governo do Estado de São Paulo tem adotado como um dos princípios da sua conduta nesta pandemia. O governo negociou, por exemplo, com a Sabesp e as empresas fornecedoras de gás natural, com Gás Brasiliano e Naturgy, o compromisso de não interromperem esses serviços essenciais para clientes inadimplentes até 31 de julho deste ano. A Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, representado aqui pelo Marcos Penido, seu secretário, seu titular, já solicitou também a prorrogação da suspensão do corte do fornecimento de energia elétrica até 31 de julho para a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, e a lei exige esta aprovação, mas quero lembrar que a ANEEL tem sido parceira e muito correta na conduta das solicitações feitas por São Paulo até o presente momento. A suspensão do corte desses serviços essenciais beneficia mais de 2 milhões de brasileiros em São Paulo. Já está em vigor desde março e seguirá, repito, até 31 de julho, beneficiando segmentos comerciais e residenciais da população de baixa renda no Estado. Esta é uma informação importante, principalmente no campo de proteção social aos mais pobres e aos mais humildes. Desde o início da pandemia, nós dissemos aqui que trataríamos esta mais grave crise de saúde da história de São Paulo e do Brasil com o mesmo compromisso que adotamos desde o primeiro dia de governo, com transparência, e é exatamente o que estamos fazendo. Utilizamos dados técnicos e seguimos recomendações objetivas para informar com absoluta clareza. Aqui, não tratamos a doença e os falecimentos como algo inevitável. Em São Paulo, todos nós fazemos um esforço diário e coletivo para salvar vidas. Começa hoje a nova campanha do Governo do Estado de São Paulo e da Prefeitura de São Paulo sobre a importância do uso de máscaras. Bruno Covas e eu tínhamos prometido na semana passada que a partir desta semana, especificamente a partir de hoje, quarta-feira, teríamos uma campanha reforçando a determinação, lembrando que é lei, portanto é obrigatório o uso de máscaras em qualquer tipo de deslocamento ou presença física de mais de 2 pessoas em qualquer área, pública ou privada no Estado de São Paulo. Essa campanha começa a ser veiculada a partir de hoje nos principais canais de televisão e portais de internet de todo o Estado de São Paulo. Segundo a Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde do Brasil, o uso de máscaras comprovadamente reduz a transmissão do coronavírus e salva vidas. Pelas ruas e praças de São Paulo e também no transporte coletivo, já é felizmente perceptível que a população aderiu maciçamente ao uso de máscaras, sejam máscaras de pano ou máscaras descartáveis. Protejam-se, protejam suas famílias, protejam seus amigos, as pessoas das quais vocês gostam e com as quais convivem. A vida vale mais do que a política, a vida vale mais do que a ideologia, a vida é a existência. Vamos agora mostrar a vocês o comercial de 30 segundos que começa a ser veiculado hoje. No começo foi estranho, mas agora usar máscara já virou hábito, virou até moda. Cada um usa de um jeito, do seu jeito. Tem máscara que combina com a roupa, com a cor do cabelo ou com a cor dos olhos, mas todas combinam com proteção, com saúde, a sua e a dos outros. Continue fazendo sua parte. Fique em casa e sempre que precisar sair, use máscara. Máscara salva vidas. Diante dos recentes acontecimentos, dos assassinatos do menino João Pedro no Rio de Janeiro e de George Floyd nos Estados Unidos, eu me sinto no dever, como prefeito da cidade de São Paulo e como cidadão, de falar sobre racismo. As cenas que vemos pelo mundo de manifestações contra a discriminação
e por justiça são tocantes. Revelam que não podemos mais adiar, colocar para debaixo do tapete esse tema tão fundamental para a nossa sociedade. Falar sobre racismo, conversar sobre ele, ensinar nossas crianças valores que rompam essas amarras. Nossa cidade tem 40% de pretos e pardos na sua população, e sobre eles pesam indicadores socioeconômicos desproporcionais. São reveladores de menores oportunidades e maiores dificuldades. Em todos os indicadores, a desigualdade se revela. A renda média dos brancos é mais do que o dobro da dos negros. A expectativa de vida chega a ser de 8 anos a menos nos bairros mais pobres, onde grande parte da população negra vive. Os negros e pardos são 57% das vítimas de violência dos homicídios. Precisamos falar sobre o racismo, precisamos aprender sobre isso. Mesmo no impacto do coronavírus, percebemos uma grande diferença. A população preta tem 37,5% maior de chance de óbito do que a população branca na cidade de São Paulo. Isso acontece por 2 razões básicas. Eles vivem na periferia, onde a letalidade do vírus é maior, e pela prevalência na comunidade negra de comorbidades importantes como a hipertensão e a diabetes. Jamais me senti discriminado. Jamais passei pelo constrangimento de explicar ao meu filho que ele poderia ser discriminado pela cor da sua pele. Mas reconhecer que o racismo existe, que está espalhado em nossa sociedade, pelas nossas casas, é fundamental. Não podemos apagar a história, mas podemos mudar a nossa visão sobre ela e construir um novo amanhã. Racistas não passarão. Estamos com uma taxa de ocupação de UTI em 63%. Já pelo 2º dia consecutivo, nós ficamos com uma taxa abaixo dos 70%. Já são 57 mil pessoas que foram curadas na rede municipal de saúde. 4.305 óbitos confirmados. Aqui uma curva que mostra a quantidade de solicitações diárias de internação em UTI na cidade de São Paulo. Nós percebemos uma subida abrupta entre o final de março e o início de abril, ali chegando a 28 casos por dia. Durante 15 dias nós conseguimos manter essa curva achatada, chegando a 33 casos por volta do dia 15 de abril, durante 15 dias. Depois, durante o prazo de um mês, isso continuou a subir, chegamos a 52 casos diários. Durante 2 semanas, esse número foi mantido, atingimos um platô, e muito desse platô se deve, inclusive, ao uso de máscaras na cidade de São Paulo. Isso já é reflexo do decreto municipal, do decreto estadual, obrigando o uso de máscaras na cidade de São Paulo. E o que a gente observa, já nas últimas 2 semanas, é uma fase decrescente de solicitação de leitos de UTI na cidade de São Paulo. São esses números que a cidade conseguiu atingir e que a preocupação agora central é que a gente não retroceda, que a gente não volte a crescer o número de solicitações de internação de UTI na cidade de São Paulo. E aqui o recado importante: a quarentena continua na cidade de São Paulo, como continua no estado de São Paulo. Nós estamos falando da fase 2 da quarentena, nós estamos falando da fase 2 da saída da quarentena. É importante que as pessoas continuem a utilizar máscara, continuem a evitar aglomeração, continuem a evitar saída desnecessária de casa. Todo esse trabalho precisa ser mantido
que a gente quer evoluir. Nós não queremos retroceder. Nós não queremos voltar para a fase 1. A gente quer avançar para a fase 3, 4 e 5 na cidade de São Paulo.